Olá, pessoal. Nós somos responsáveis pelo grupo 3 da disciplina de Fisiologia Vegetal. Os integrantes do nosso grupo são o Rafael, o Victor e eu, Fernando. Nós iremos abordar os efeitos dos bracinosteroides de lactona e cetona da série 28 Homobracinolide em plantas de cevada sob déficit hídrico. O experimento foi conduzido no Departamento de Fisiologia Vegetal, na Rússia, em colaboração com outros institutos da Academia Russa de Ciências. Ele foi publicado no dia 13 de maio na revista Plants. Menos exigente em relação à água, porém intolerante ao alagamento, e exigente quanto à fertilidade do solo. Qual é a sua finalidade? Bom, a finalidade da cevada é principalmente para a indústria do malte, mas também pode ser utilizada para a fabricação de ração animal. E como o clima pode influenciar na sua produção? Bom, no artigo, nós podemos notar o quanto a seca ela pode influenciar na sua produção e também ao modo que podemos descobrir maneiras para minimizar o dano à produção agrícola. Bom, e qual o método para proteger as plantas de estresse abiótico? Bom, uma maneira muito promissora de poder proteger as plantas de estresses abióticos, incluindo a seca, é o uso de reguladores de crescimento. E agora, no próximo slide, irei explicar três modos de ação dos reguladores de crescimento. Bom, agora falaremos de três exemplos de atuação dos reguladores de crescimento, que é a regulação da pressão osmótica, a inibição do ácido giberélico e a melhoria na turgidez. Bom, a regulação da pressão osmótica, o regulador de crescimento ajuda a regular a pressão osmótica das plantas, permitindo que suportem déficits hídricos e assim evitam a desidratação. A inibição do ácido giberélico atua substâncias como o cloreto de mepiquate, eles inibem a biossíntese do ácido giberélico, com o que faz isso reduzir o alongamento celular e ajuda a planta a conservar a água. A melhoria na turgidez, ao evitar a perda da turgidez celular, os reguladores de crescimento, eles ajudam a planta a manter a sua estrutura e a sua funcionalidade durante períodos de estresse hídrico. Materiais e métodos. Bem, para realizar o estudo, foi usada a variedade Bion de cevada. Primeiro, as sementes elas foram esterilizadas com etanol, depois lavadas com água destilada e posteriormente elas foram estratificadas a 4 graus Celsius por 3 dias. Em seguida, as sementes elas foram germinadas por 2 dias em condições controladas de luz em papel filtro úmido e as sementes germinadas elas foram tratadas em placas Petri com a semente de controle e a semente do experimento tratadas sob as mesmas condições. Após o tratamento, as sementes elas foram semeadas em grupos de 10 em vasos de 1 litro com solo, dividido-as em 6 grupos. O primeiro grupo de controle, o segundo grupo de seca, o terceiro com HBL sem seca, o quarto com HCS sem seca, o quinto com HBL e seca e o sexto com HCS e seca. Na primeira semana, todas as plantas elas foram cultivadas sob as mesmas condições de umidade de solo. O déficit hídrico ele foi induzido a partir do 7º dia, suspendendo a irrigação por 2 semanas. As que não foram submetidas ao déficit hídrico foram irrigadas a cada 2 dias. Após 2 semanas de tratamento, foram medidas a biomassa das partes aéreas nas folhas, o conteúdo de pigmentos fotossintéticos e os parâmetros de atividade fotoquímica. Bom, partindo para os resultados, foram feitos 6 testes para entender o funcionamento da cevada com estresse hídrico, com e sem tratamento de bracinoesteroides. Os efeitos testados foram: 1. Parâmetro de crescimento, teor de água e potencial osmótico da seiva celular foliar. 2.
conteúdo dos pigmentos fotossintéticos básicos e processos fotossintéticos primários. 3. Conteúdo de produtos de peroxidação lipídica, atividade de enzimas antioxidantes, acúmulo de prolina e expressão de genes relacionados ao metabolismo da prolina, e, por fim, o conteúdo de bracinoesteroides em condições de seca e pré-tratamento com BR. Bom, como já foi dito, os testes se dividiram em 6 parcelas, sendo uma controle e outras 5 com condições diferentes. O primeiro teste é baseado no conteúdo de biomassa e conteúdo relativo de água na planta. Os resultados obtidos foram de que um tratamento com HCS tem melhora expressiva em condições ideais e um tratamento com HBS tem relativa melhora quando submetido a estresse. É importante ressaltar que ao longo da apresentação serão citados os termos HCS e HBL. HCS se refere a 28-homocastosterona e HBL se refere a 28 homobracinolídeos, que são basicamente os hormônios utilizados no tratamento. Como apresentado no gráfico, vocês podem ver que o controle tem um total de biomassa fresca e biomassa seca de 100% e um conteúdo relativo de água de 1. Pode-se analisar que em condições ideais o HCS tem uma melhora e um aumento de biomassa. Já em condições de seca, quem se sobressai é o tratamento com HBL, que em relação à parcela submetida à seca sem tratamento tem um aumento expressivo. É possível visualizar na imagem abaixo a diminuição de biomassa em relação à parcela de controle e as parcelas submetidas à seca. Como a parcela 1 é a parcela de controle, tem biomassa total. A parcela 3 tem aumento de biomassa em relação à parcela 1 e a parcela 4, 5 e 6 tem uma diminuição significativa por conta da seca induzida. Junto ao primeiro teste, foi realizado o teste de potencial osmótico. Como pode ser observado, ao comparar as parcelas em condições ideais entre si, não existe grande diferença, e ao observar as parcelas em estresse, observa-se uma melhora pouco expressiva referente ao potencial osmótico. O segundo experimento realizado teve como fundamento o conteúdo de pigmentos fotossintéticos básicos, sendo clorofila A, clorofila B e carotenoides. O que pode ser observado é que em um tratamento utilizando HCS e sob estresse, a queda do conteúdo de clorofila A e B é ligeiramente amenizada, sendo o único resultado positivo observado em relação ao conteúdo dos pigmentos fotossintéticos básicos. Bom, outro ponto analisado foi os processos fotossintéticos primários. Os quesitos analisados foram a utilização de energia fotoquímica no fotossistema 2, a taxa de transporte de elétrons, o coeficiente de extinção da fluorescência fotoquímica, a supressão da fluorescência não fotoquímica, a eficiência quântica máxima do fotossistema 2. Como pode ser observado na tabela, os dados são muito parecidos, ou seja, não houve uma influência significativa em nenhum dos quesitos testados relacionados aos processos fotossintéticos primários. E o pior é que se passar dos dois... Seguindo para o próximo experimento, o quesito analisado foi o conteúdo de produtos da peroxidação lipídica. O processo realizado é basicamente feita uma solução com ácido tiobarbitúrico ou TIBARS, que reage com produtos ativos de forma lipídica, ou seja, quanto maior a concentração final de TIBARS, menor a quantidade de produtos ativos. Com isso, chegou-se ao seguinte resultado: condições ideais com comparação com o controle. O HBL reduziu o teor de TIBARS em 16%. Já o HCS reduziu o teor de TIBARS em 24%. Já em condições de seca, o teor de TIBARS na parcela sem tratamento aumentou em 19%. Já com pré-tratamento com HBL aumentou 20%
e com o HCS houve uma pequena redução no teor de Tibars. O próximo experimento foi realizado com o fim de identificar a atividade de certas enzimas que fazem parte do sistema de defesa antioxidante, que visa extinguir formas reativas de oxigênio. Os resultados obtidos foram um aumento expressivo na atividade de sódio em comparação com as parcelas em estresse, relativa manutenção da atividade da catalase e redução da atividade da peroxidase, que utiliza guaiacol, e redução da atividade da peroxidase, que utiliza ascorbato. Bom, outro teste realizado foi sobre o acúmulo de prolina, que é uma substância que, quando as plantas estão em estresse, é sintetizada. A prolina é um composto orgânico com baixo peso molecular. O acúmulo de prolina ocorre em casos de estresse. E a prolina funciona como antioxidante e regulador osmótico. Bom, o que pode-se observar é que o tratamento prévio sem condições de estresse não se obteve diferença. Pode ver que os níveis de acúmulo de prolina são muito baixos. Já em condições de seca severa sem tratamento, chega a quase 60 vezes o número de condições normais. E com o tratamento de HBL e HCS, houve uma redução muito grande em relação à parcela com seca sem tratamento. Porém, em relação à parcela controle, houve um aumento de 16,4 vezes com HBL e 9,5 vezes com HCS. Bom, a outra parte do teste realizado foi em relação à expressão de genes relacionados ao metabolismo da prolina. As principais enzimas da via glutamatérgica da síntese de prolina são a pirolina 5-carboxilato sintase, P5CS1, e a pirolina 5-carboxilato redutase, P5CR. A degradação da prolina é realizada pela prolina desidrogenase, PDH. Já a P5-CDH codifica a pirolina 5-carboxilato desidrogenase, também está relacionada à degradação da prolina. Em resposta à seca, as plantas intensificam a expressão dos genes de síntese de prolina e inibem a atividade dos genes de degradação da mesma, o que resulta em um acúmulo intensivo de prolina. Os resultados obtidos são: em HBL, em condições normais, aumentou-se o acúmulo de P5CS1. Já o HCS aumentou os níveis de P5CS1 e P5CR. Sobre o efeito da seca, as plantas com HCS apresentaram menor acúmulo de P5CS1 e maiores de P5CR. Já com HBL, reduziu o P5CR e não tiveram efeito sobre P5CS1. Já em relação a P5CDH, sob seca e pré-tratamento em condições ideais, houve um notório aumento, mas em pré-tratamento e pós-seca foram regulados negativamente. Basicamente, o último teste realizado foi a respeito do conteúdo de brassilioesteroides em condições de seca e pré-tratamento com BR. Os resultados obtidos foram: em condições de seca, foi observada uma diminuição do nível de todos os BRs determinados em relação ao controle. Para 28 homobrassilioesteroides, foi a mais significativa e chegou a 40%. E para belactonas e becetonas, foi de 25% a 26%. O tratamento com HBL resultou uma diminuição de 10% de homobrassilioesteroides, 33% de belactona e 14% de becetonas. Já o tratamento com HCS resultou uma diminuição de 33% de homobrassilioesteroides, manutenção de belactonas e o aumento de 6% em becetonas. Os tratamentos seguidos de seca não apresentaram mudança significativa nos homobrassilioesteroides, mas aumentou o conteúdo de becetonas em relação à parcela em condições de estresse. Houve também um aumento de 56% de belactonas no caso do tratamento com HCS, o que compensou o efeito da seca. Os brassinesteroides estão envolvidos na regulação da expressão gênica diferencial, de metabolismo celular e de processos fisiológicos integrados. Um aspecto particularmente interessante é a sua capacidade de aumentar a resistência das plantas a fatores abióticos prejudiciais
de diferentes naturezas físicas, como a seca. O efeito protetor de BRS exógeno sob condições de déficit hídrico foi demonstrado de forma convincente nas espécies vegetais. Os dados experimentais obtidos nos permitiram discutir a especificidade da ação de BRS com diferentes estruturas químicas em plantas de cevada sob condições de seca no solo. Um dos principais efeitos negativos da seca é a inibição do crescimento vegetal, que está associado ao desenvolvimento do déficit hídrico e à redução do potencial hídrico. Sabemos que a aplicação de BRS exógenos contribuiu para a manutenção do potencial hídrico das plantas sob condições de estresse. O efeito vai depender do método de tratamento hormonal utilizado, como, por exemplo, o tratamento de plantas de linho com HBL durante a seca não afetou o nível de potencial hídrico das plantas, mas o pré-tratamento com hormônios antes da semeadura levou ao aumento da capacidade de retenção de água nas folhas das plantas de linho. Vale destacar que a ausência de mudanças em FV ou FM na cevada sob déficit hídrico reflita a especificidade desta planta e, além disso, em diferentes cultivares de cevada, valor de FV ou FM são independentes da intensidade da estresse luminosa. O pré-tratamento com HCS não afetou os teores de clorofila e carotenoide sob a seca subsequente, enquanto o pré-tratamento com HBL teve redução de 10 a 15% no conteúdo de pigmentos. O tratamento com BRS sob a seca aumentou a taxa fotossintética, condutância estomática, eficiência na captura de energia, extensão fotoquímica e a taxa de transporte de elétrons sem alterar os pigmentos. O pré-tratamento com HBL estimulou 20% da acumulação de T-base, enquanto HCS amenizou esse aumento causado pela seca. As plantas de cevada responderam à seca com intensa acumulação de prolina, que é um aminoácido que ajuda a proteger as plantas contra danos de estresse abióticos, como a seca. Bom, nós podemos concluir que a seca é um dos principais fatores negativos das mudanças climáticas globais. Nesse trabalho em questão, nós estudamos a capacidade de HBL e HCS de aumentar a tolerância à seca das plantas de cevada e de alterar o seu status endógeno dos BRS.